Então, na aula anterior a gente falou um pouco de uma introdução sobre estatística, falou um pouco de tabela de frequência. Porém, existem algumas tabelas, né, que quando a gente vai montar as tabelas, dependendo da pesquisa, que você tem muita informação para colocar em tabela. Vocês perceberam lá que para cada, na forma anterior, para cada variável, a gente tinha uma frequência e a gente tinha poucas frequências ali para ser analisadas. Então, a gente conseguiu colocar em uma tabela só. Mas, porém, existem tabelas que você vai construir que você tem muita informação para tabelar. Por exemplo, se você vai pesquisar a idade média dos alunos de uma escola, né? Então, ou de uma sala, por exemplo, não precisa ser tão amplo. Então, você pode ter uma variação muito grande, né, da idade, né, da variável idade. Por exemplo, você tem de 12 a 16, são 6, né? Ou você pode ter de, sei lá, de 10 a 20, 10 a 30. Então, você tem uma variação muito grande aí. Se você for colocar cada idade em uma linha, você vai ter uma tabela, por exemplo, de 20 linhas, 30 linhas. Então, para esses casos que você tem muita informação da variável, a gente costuma trabalhar com a tabela dividida em intervalos, ou classes, né? Que nada mais é do que você pegar essa diferença, né, da variável, que aparece muitas vezes, e dividir em subgrupos, né? Então, quando a tabela possui um grande número de informações, de valores diferentes, a gente precisa encontrar uma outra forma de organizar essa tabela. E essa outra forma é usar intervalos ou classes. Mas como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Pegar uma tabela onde tem só que não está do jeito de distribuir a frequência, uma tabela normal. Então, aqui, por exemplo, essa tabela apresenta as idades da turma de um curso noturno. Então, você tem ali as idades. Foi perguntado ao primeiro aluno quantos anos você tem, e depois foi colocado em ordem crescente, aí, da menor idade para maior, para poder facilitar na hora de construir a tabela de frequência e intervalos. Então, aqui, por exemplo, essa turma tinha 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 40 alunos tinha essa turma. Então, perceba a variação das idades, 16, 17, 18. Então, se você for construir uma tabela do jeito que a gente fez anteriormente, para cada linha você teria que colocar uma idade, né? E aí, essa tabela ia ter, ó, de 16 até 20, 46, que é o maior valor que aparece. A tabela ficaria muito grande e talvez na hora de eu interpretar e analisar as informações não seria uma coisa muito boa. Então, para esses casos, a gente costuma dividir a tabela em intervalos, né? Ou classes. A primeira coisa que a gente faz nesse sentido é calcular a amplitude total, que significa se calcular a diferença entre o maior e o menor valor que aparecem. Que aí você vai saber, né, que é basicamente aquilo que eu falei, né? A quantidade de linhas que você teria anteriormente se você fizesse de outra forma a tabela. Então, aqui a amplitude total é só a diferença entre o maior valor, nesse caso 46, pelo menor valor, né? Então, a gente tem aí maior valor 46 e menor valor 16. Isso dá uma amplitude total de 30, né? Ou seja, existe uma variação ali de 16 até 46 de 30 valores. E depois que a gente calcula a amplitude total, a gente calcula a amplitude do nosso intervalo que a gente vai escolher. A amplitude do intervalo depende de quantas linhas você vai colocar nessa tabela, né? De quantos intervalos você vai colocar nessa tabela. Então, se você escolher 3, você tem que dividir por 3 aquele valor da amplitude total. Se você escolher 4, tem que dividir por 4. Se você escolher 5, tem que dividir por 5. Então, aqui nós escolhemos, né, 5 valores. Então, a amplitude do intervalo vai ser a razão entre a amplitude total e o número de intervalos que você escolher. É claro que você não vai escolher um intervalo só, porque vai continuar sendo a mesma coisa, a tabela continuará grande demais, e a ideia aqui é você reduzir essas informações, mas ainda manter o mesmo organização, o mesmo padrão de informação, né? Ou seja, você não muda as informações, você só reduz a quantidade de linhas. Então, você calcula a amplitude do intervalo, dividindo pela razão a amplitude total e o número de intervalos que você escolher. Então, aqui nós escolhemos 5 intervalos. Então, nós pegamos a amplitude total, que é 30, e dividimos por 5. E achamos 6. Então, a amplitude do nosso intervalo é 6. Isso significa que
Dentro dos nossos intervalos, terá uma variação de 6 valores, né, diferentes. Nesse caso ali, ó, então você vai ter 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então você tem 6 valores aí dentro do primeiro intervalo. Dentro do segundo intervalo, tem mais 6, e assim vai. Perceba que esses 6 valores, ele é em ordem crescente, não necessariamente do jeito que aparece na tabela. Porque a tabela de alguns valores não existe na tabela. Por exemplo, não tem a idade de 24 anos, não tem 28, porém a gente vai considerar como se tivesse na tabela. Então, bora pegar esses valores que aparecem nessa tabela simples aí e construir uma tabela de frequência, né, divididas em classes. Observação importante que você escolhe. Então, você não escolhe nenhum número grande demais, nem um número pequeno demais, né? Senão você pode acabar modificando as informações, passando a informação errada. Não modificar a informação. Então, peraí. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Então, depois de você determinar essa quantidade de intervalos, a gente vai construir a tabela, né? Então, a gente vai fazer agora o seguinte, né? A gente vai construir a tabela, a gente vai considerar aquela amplitude do intervalo que a gente fez. Como a gente tem uma variação de valores muito grande, o menor valor que aparece naquela tabela é 16. Então, quando a gente constrói uma tabela de frequência e intervalos, o nosso primeiro intervalo começa do primeiro, do menor valor. E o nosso último intervalo contém o maior valor. Não necessariamente é igual ao maior valor, né? Depende muito da quantidade de intervalos que você escolheu. Então, você começa do menor e chega até o maior. Pode passar ou pode ficar, não pode ficar antes, né? Nosso maior valor é 46, então não pode chegar a nosso intervalo, quando eu fizer lá, escolher a quantidade de intervalos, se der até 45, então eu tenho que colocar mais um intervalo que passa do 46, né? Então não pode ser menor do que o último valor, tem que ser maior ou igual. Então a nossa tabela é igual à anterior, no sentido de que tem a frequência absoluta, a frequência absoluta acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada. Então, como a gente começa no menor valor, a gente vai somando essa amplitude do intervalo que nós achamos anteriormente, né? Que é a amplitude total dividido pela quantidade de intervalos que nós queremos. Como a gente dividiu por 5, achou 6, então eu começo no menor valor e vou somo 6. Então, 16 mais 6, 22. Detalhe importante aqui, não vai até o 22. Então, aqui a gente vai considerar 6 valores, né? 16, 17, 18, 19 e 21. Significa que esse número aqui, ó, o 22, não está nesse intervalo. Então, as frequências que aparecerem lá com o valor 22, a gente não considera só até o 21. O 22 a gente considera no intervalo seguinte. Esse símbolo aqui significa exatamente isso, ó, que o primeiro valor está sendo considerado e que o último valor não. Então, eu começo do 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 não, 22 fica por debaixo. O próximo intervalo. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou considerar o 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, o 28. Não, 28 não, só até o 27. 27, o 28 fica no próximo intervalo. Aí 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, próximo intervalo. E assim a gente vai somando 6 e considerando só esses valores. Olha lá, 16 mais 6, 22, 22 mais 6, 28, 28 mais 6, 34, 34 mais 6, 40. 40 mais 6, 46. Então, nesse caso, a gente escolheu um número que apareceu o último valor. Mas, como eu disse, não necessariamente precisa ser igual, né? Não pode ser menor, tem que ser igual ou maior. E a gente volta na tabela e conta, né? Quantos valores de idades, né? Que a nossa tabela estava falando, tinha da idade 16 a 21, né? Lembra que o 22 não está. Então, a gente tinha 22 valores, então a frequência absoluta é 22. A nossa frequência aí. E no segundo, de 22 a 28, 5 valores, né? Na verdade, até o 27. De 28 até o 34, 5. Isso a gente vai ter que pegar a tabela e contando esses valores e colocando aqui na nossa nova tabela. 34 a 40, 5. E de 40 a 46, 3. Então você tem as frequências absolutas, né? E o total aí, 40 valores que a gente já sabia porque foram feitas a pesquisa com 40 alunos da turma. Então você vai ter 22 na frequência absoluta do primeiro intervalo, 27 na frequência acumulada, né? A gente está fazendo aqui a frequência acumulada.
Então, 27 mais 5, 32, 32 mais 5, 37, 37 mais 3, 40. Para calcular a frequência relativa, nós vamos considerar a frequência do intervalo, né? E o total. Então, você tem 22 para um total de 40. Então, a frequência relativa do primeiro intervalo vai ser 22 dividido por 40 vezes 100, que vai dar 55, ou 55%. Depois, 5 dividido por 40, né, que vai dar 12,5. Depois, é o mesmo valor, né, 5 dividido por 40 vezes 100, que vai dar 12,5. O terceiro, 5, o quarto já, né, quarto intervalo. 5 dividido por 40 de novo, mesma coisa. O último intervalo, 3 dividido por 40, vai dar 7,5. E assim a gente acha a frequência relativa, né? Lembrando, frequência relativa é frequência absoluta dividido pelo total. Você tem que pegar cada um dos valores aqui da frequência absoluta, dividir pelo total e assim achar a frequência relativa. A frequência relativa acumulada é a soma dessas frequências relativas que a gente achou. E nesse caso, sempre lembrando que o total é 100%, né? Quando eu somar todas aquelas frequências relativas, vamos achar 100%. Então, se você fizer a frequência relativa acumulada, você vai partir do primeiro valor e a partir daí vai somando os valores das linhas seguintes, né? Então, 55 mais 12,5, 67,5. 67,5 mais 12,5, 80. 80 mais 12,5, 92,5, mais 7,5, 100%. E aí, assim, a gente constrói a tabela em intervalos de classe. Qualquer outra tabela que a gente precise fazer isso vai seguir a mesma ideia, né? Os mesmos conceitos. A amplitude total você vai ter que calcular, que é o menor valor, o maior valor menos o menor. Amplitude do intervalo, depende de quantos intervalos você escolher, mas você vai pegar a amplitude total e dividir por esse valor escolhido. Frequência absoluta é o número de vezes que cada valor aparece dentro do intervalo. Frequência absoluta acumulada é a soma dessa frequência absoluta. E a frequência relativa é a divisão da frequência absoluta pela frequência total, né, pelo valor total. A gente tem algumas atividades do módulo aqui, né, referente a essa parte de frequência, né, e em relação a intervalos em classe. Da página 36 até a página 37. Então, para os meus alunos aí que estiverem assistindo, vamos fazer pelo menos uma questão dessa aqui. Peguei a questão 3, né? Na questão 3 a gente tem o seguinte: a professora Sônia fez uma pesquisa em sala de aula para saber quantos irmãos cada aluno tem e organizou os dados em um hall, né? Uma tabela, como se segue aqui. Então, primeiro, alguns alunos não tinham irmão, tinha 4 alunos que não tinham irmão. Você tinha 6 que tinham um irmão, tinha 4 que tinham 2 irmãos, 3 que tinham 3, 2 que tinham 4 irmãos e um com 5 irmãos. Então, perceba que você tem uma variação aí de 0 a 5. Né? Se você for fazer uma tabela e colocar para cada um desses valores, né, uma linha, você vai ter aí 2 vezes 10, uma tabela com 20. Então, nesse caso, é melhor você usar a tabela dividida em classes, em intervalos. Então, para fazer isso, a primeira coisa que você faz é a amplitude total, que é o maior valor, 5, menos o menor. Então, você tem aí 5. Então, você tem um número de intervalos aqui, né, de uma amplitude total igual a 5. Então, você pode escolher, para a amplitude do intervalo, qualquer valor aí, né, entre 1 e 5. Né? 0 não dá para fazer porque não vale. Né? Então, se você escolher, por exemplo, 5 intervalos, você divide por 5. Se você escolher 4, divide por 4. Escolher 3, divide por 3. Perceba que, nesse caso, boa parte dos intervalos, né, porque 5 é um número primo, não vai dar exato, né? O único valor que dá exato é esse, você escolher 1 ou escolher o 5, né? Um intervalo com, né? Dividir um intervalo só ou 5 intervalos. Então, a gente escolheu os 5 intervalos, né? Porque aí fica melhor. Você vai colocar todos que não têm irmão, um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, 4 alunos.
Aí você poderia ter escolhido, por exemplo, 3 intervalos, né? Que também já dá uma boa ideia. Dividir 5 por 3 não vai dar exato, né? Vai dar 2, alguma coisa. Na verdade, 1,667. Então, você pode aproximar para 2. Então, quando você dividir, fizer essa amplitude do intervalo e aparecer um valor decimal, você pode aproximar para o próximo número inteiro. Então, nesse caso, você escolhesse 3 intervalos, ia dar 1,6, não estou enganado, e aí você aproximava para 2. Aproxima para mais, nunca para menos, né? Porque senão, quando você for somar os intervalos, vai aparecer menor do que o valor total, o maior valor. Então, você sempre aproxima para mais. E aí nós vamos fazer nossa tabela aqui, né? Eu já sei que são 20 alunos no total, então, aí o nosso primeiro intervalo vai começar do 0 até o 1, contando. Depois do 1 até o 2, do 2 até o 3, 3 até o 4, 4 até o 5. E o total a gente já sabe que é 20. No primeiro intervalo a gente tem 4, né? 4 pessoas com nenhum irmão. No segundo intervalo a gente tem 6, porque a gente sempre conta o menor valor, o maior não, né? Então, ali de 0 a 1 é 0, 1 entra no próximo intervalo. De 1 a 2 é 1, o 2 entra no próximo intervalo. Então, no terceiro intervalo, a gente tem todo mundo que tem 2 irmãos, são 4 pessoas. Que tem 3 irmãos, são 3. Que tem 4, são 2. E no total, que está errado, né? Que é 2. No total, 20. Oh, desculpa, né? Tá certo. Eu que vacilei aqui agora, né? Que nesse caso aqui eu tenho que somar esses aqui. Eu tenho que somar, não somos só os que tem 4 irmãos, tem que somar que tem 5 também, porque tem o último valor aqui, né? Eu considerei aqui para botar esses 2 só os que tem 4, né? Então, o último intervalo realmente tem 3. Essa foi mal. Então, agora, para a frequência acumulada, é só você somando. Cada linha com a linha seguinte, né? Então, a primeira linha tem 4, a linha seguinte tem 6. Então, 4 mais 6, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 4, 17. 17 mais 3, 20. A frequência relativa. Então, nós vamos dividir, né? É 20% por quê? Porque nós fizemos 4 sobre 20. Vou dar um pause aqui para verificar a conta. Então, o nosso primeiro intervalo é 20, porque eu tenho... cadê? Desculpa. Frequência 4, dividido por 20, vezes 100. Aqui. No segundo intervalo, vai ser a frequência 6, dividido por 20, vezes 100, 30. 30%. 4 a gente já fez, o terceiro é igual ao primeiro intervalo, então 20%. Quarto intervalo é 3 dividido por 20 dividido vezes 100, dá 15%. O quinto intervalo, a mesma coisa, né? 3 dividido por 20 vezes 100, 15%. No total, 100%. Frequência relativa acumulada é só você somar. Primeira linha mais a segunda, 50%. 50 mais 20, 70. 70 mais 15, 85. 85 mais 100, mais 15, 100. Então, você tem 100%. As outras questões ficam como atividade para vocês fazerem aí. Na aula a gente corrige. Até a próxima aula.